Fala, torcedores, inscrito no canal do Meia Armadores, tudo bem com vocês? Painel sincero aqui, mais uma vez para falar de um jogo do Corinthians. Estou gravando esse vídeo alguns minutos depois da classificação dos pênaltis sobre os Estudiantes. Mas principalmente eu estou aqui para falar sobre a injustiça no futebol, né? Porque essa partida resume bem o que foi a partida entre Estudiantes e Corinthians. Um amplo domínio da equipe argentina, com um gol aos 51 segundos do primeiro tempo, uns 51 segundos de partida, já estava 1 a 0 para os Estudiantes. A vantagem que o Corinthians fez em São Paulo acabou com 51 segundos de partida. Uma partida de ataque contra a defesa. Nós vimos o Corinthians encurralado no primeiro tempo, Luxemburgo escalou mal, Renato Augusto de centroavante, ele não é centroavante, Romero, ponta esquerda, ele não é para ser titular do Corinthians mais, ele veio para ser um reserva de apoio, mas com uma partida importante dessa. Mesmo que tenha essa dedicação na marcação do Romero, hoje falhou. Enfim, no primeiro tempo de amplo domínio e três bolas na trave no primeiro tempo da equipe dos Estudiantes, e era para estar no mínimo 4 a 0, tá? Uma goleada assim, eu diria que já definiria o confronto ali. Terminou 1 a 0, Luxemburgo fez as alterações que nós esperávamos, colocou o Yuri Alberto no lugar do Juan Oliveira, colocou o Wesley no lugar do Romero, voltou com o centroavante, Renato Augusto centralizado, e Wesley pela esquerda e Matias Rojas pela direita. O Corinthians conseguiu trocar passes, mas continuou sendo dominado, a posse de bola continuou com a equipe argentina. Aí teve mais uma bola na trave, depois a entrada do Juliano ali, para tentar dar dinâmica nesse meio campo que não estava funcionando. A verdade é que o Corinthians mais uma vez não conseguiu jogar bola. Contou com a sorte, com grandes defesas, mais uma grande atuação do goleiro Cássio, que mais uma vez foi crucial para a classificação do Corinthians. No fim das contas, nós temos que resumir essa partida no primeiro gol do Estudiantes, uma falha na defesa. Bruno Mendes foi ali para disputar, sobrou 1 a 0 para o Estudiantes. O Estudiantes dominou a partida e tentou controlar as ações, não se colocou nervoso na partida. Estava parecendo que a qualquer momento esse segundo gol ia sair, a classificação ia ser garantida. Não aconteceu. Nos pênaltis, a sorte foi para o lado da equipe paulista. Cássio defendeu um, sempre ele defende em disputa de pênaltis, desde que eu acompanho o Corinthians, ele está sempre defendendo pênalti em disputa de pênaltis. 2 bolas no travessão, o Corinthians está classificado. O Corinthians chega a uma semifinal de uma competição sul-americana, o que parece ser um pouco surpreendente para a equipe que só é a 13ª colocada no Campeonato Brasileiro. A equipe que empatou em casa com o Goiás, a equipe que não consegue jogar bem fora de casa e está na semifinal de uma competição de novo. Caiu na Copa do Brasil para o São Paulo merecidamente e agora vai aí chegar numa competição que é sul-americana, de nível continental, pode conquistar, pode salvar o ano, pode ser o único título da temporada. De fato, se conquistar será o único título da temporada, mas mais uma vez, esse tipo de competição pode mascarar um erro total no planejamento de toda a temporada. Desde Fernando Lázaro, passando por toda aquela penca de treinadores, até chegar no Luxemburgo, que é um projeto que oscila bastante. Muito se acreditava que se rolasse essa eliminação para os Estudiantes na Argentina, ele não voltaria mais como treinador do Corinthians. Fato é que ele vai ficando. O Corinthians não tem modelo de jogo fora de casa, é sempre dominado, seja qual for a equipe, maior capacidade técnica ou menor capacidade técnica, o Corinthians não consegue impor seu jogo. Vem contando com a sorte em diversos momentos. Uma hora isso vai acabar. Contra o São Paulo acabou. Voltou contra os Estudiantes, a gente achava que não tinha mais sorte, mas voltou e voltou muito. Muitas bolas na trave, isso aí é impressionante o que aconteceu ali. Mas o projeto de Vanderlei Luxemburgo, de toda a sua comissão técnica, está chegando num teto de desempenho. Renato Augusto não foi a peça essencial para o jogo de hoje. Na verdade, ninguém foi. O que aconteceu foi uma sucessão de fatores que eliminaram os Estudiantes. Aonde essa equipe de fato quer chegar na competição não depende somente de fatores externos, sorte, jogador, bola na trave. Então, precisa ter um desempenho também fora de casa. E isso vai se refletir no Campeonato Brasileiro, onde nós temos um Corinthians que já não consegue jogar tão bem em casa e fora de casa é um futebol medíocre. Para resumir esse painel sincero, eu vou falar aqui um pouco de torcedor. Sim, torci para o Corinthians se classificar.
achei que foi legal, mas fica sempre aquela sensação de que um título pode mascarar uma temporada ruim, salvar a cabeça do Luxemburgo, que pode entregar o time um pouco mais preparado, mas eu não consigo imaginar que um time que tem Maicon, um time que tem Fausto Vera, um time que tem Juliano, um time que tem Matias Rojas, Renato Augusto, Yuri Alberto, seja um time que não consegue ter toque de bola, não consegue ter velocidade, seja um time que não consegue dominar uma partida, seja um time que não consegue ter um estilo de jogo. E isso passa muito por quem comanda essa equipe. Uma defesa que tem Gil e Lucas Veríssimo, uma defesa consistente, mas que falhou no primeiro gol, que tem um zagueiro como lateral, que tem um lateral esquerdo que, querendo ou não, levanta sempre aquele questionamento até que ponto a experiência vale em relação à juventude. No fim das contas, eu sempre me pergunto até onde esse Corinthians é capaz de ir desempenhando o futebol medíocre desse. Fica sempre esse questionamento. Não é que o Corinthians está onde está porque tem jogadores ruins ou tem jogadores que não condizem com o nível exigido para a equipe do Corinthians. Não, o Corinthians tem um bom elenco. Parece que em algum momento esse desempenho de futebol do Corinthians chega num teto que aí o time não consegue ultrapassar dali. O time está na semifinal, tem grande chance de ser campeão, tem grande chance também de perder, mas eu acho que já fez mais do que imaginávamos que seria para a temporada e precisa se focar no Campeonato Brasileiro e não ser rebaixado. É isso. Acredito que não vai ser. Mas fica aquela sensação de que uma temporada que prometia bastante, o Corinthians está sendo medíocre. 2023 é um ano para esquecer. Ou talvez para servir de parâmetro, para que 2024 seja de planejamento. E quem for assumir a presidência do Corinthians entenda que o planejamento começa muito antes da temporada começar. E não trocar o pneu com o carro andando. Fica essa mensagem aí. E eu queria que você, que é torcedor do Corinthians, que assim, é sorte de campeão o que aconteceu hoje ou simplesmente a trave amiga? Porque o melhor jogador do Corinthians foi a trave hoje. Isso é sorte de campeão ou só é sorte? Isso aí. Se você gosta de futebol, se inscreve aqui no canal do Meus Armadores, deixe seu like nesse vídeo, ative as notificações e nos siga nas redes sociais. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!